Olá, muito prazer, sou Giovanni Perger, proponente do curso Integrando Terapia de Aceitação e Compromisso e TCC, segunda edição do curso, confirmada agora para 2015, e esse vídeo tem como objetivo dar um panorama geral a respeito do que vai ser abordado nesse curso. Mais uma vez, na segunda edição do curso, ele é o único que está cadastrado na Association for Contextual Behavioral Science, que é a entidade internacional que reúne então todos os terapeutas ACT ao redor do mundo. O único do Brasil pela segunda vez consecutiva. Para falar da proposta do curso, eu queria falar um pouco da minha trajetória aí no ensino de TCC. Eu fiz um mapa aqui, um mapa do Brasil, onde eu coloquei todas as cidades onde eu já lecionei TCC, principalmente em nível de pós-graduação. Então o curso ele tem a ver com um pouco dessa aprendizagem que eu pude ter ao longo dessa trajetória e desses muitos quilômetros ao longo de 10 anos de ensino em TCC. Só para ter uma ideia, em 2014 eu fiz o cálculo que eu andei 89 mil quilômetros no ensino de TCC, o suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Então, o que a gente vai ter no curso é uma síntese daquilo que eu percebi como sendo as principais demandas dos alunos que buscam cursos de especialização em terapia cognitiva. O que a gente pode esperar desse curso, onde eu vou sintetizar essas principais demandas que eu vi ao longo desses 10 anos de ensino e trazer para esse curso online integrando o TCC em ACT. Vou dar inicialmente um panorama geral a respeito de quais são essas necessidades que o curso vai suprir e depois a gente vai entrar no detalhamento. Em primeiro lugar, independente do nível de experiência do aluno, no pós-graduação a gente tem alunos recém-formados, terapeutas que estão iniciando a sua carreira e também temos pessoas que já vêm com uma boa experiência clínica de outra abordagem. E invariavelmente eles têm uma demanda. A demanda é: eu quero ferramentas concretas, eu tenho problemas concretos no meu consultório e eu quero ajuda para lidar com eles. Então essa vai ser uma das ênfases do curso. Outra ênfase é uma maior ênfase no entendimento, na compreensão do caso e menos na questão do diagnóstico. O diagnóstico vai ter uma relevância em termos de a gente poder ter uma comunicação facilitada entre os profissionais. Mas o que vai guiar a intervenção, segundo a proposta do curso, não é o diagnóstico, é o entendimento que eu faço do que está ocorrendo de processos psicológicos que estão causando uma disfuncionalidade. Então é um curso que vai abordar como nós vamos intervir independente do diagnóstico, mas com base no entendimento. Terceiro princípio, praticar ACT para praticar ACT. Soa meio paradoxal, mas tem a ver aqui com um dos achados mais consistentes da área de pesquisa em psicoterapia, que é: resultados favoráveis estão associados a um terapeuta que transmite confiança para o seu paciente. Então, se eu estou pensando em incorporar na minha prática clínica elementos da aceitação e compromisso e outras abordagens de terceira onda, algo que vai fazer bastante diferença é eu poder praticar esses princípios na minha vida pessoal e, obviamente, também no contexto da terapia. E, por fim, a gente vai ter uma abordagem integrativa, que eu vou mostrar depois para vocês quais são, então, os conhecimentos que nós vamos abordar, que é uma amplitude bastante grande, e como nós vamos integrar de uma maneira consistente para que a terapia seja estruturada, ela tenha uma lógica, mas que ela não seja mecânica, que ela seja ao mesmo tempo científica e também humanizada. Então vamos em seguida ver um detalhamento
de cada um desses processos. Vamos fazer um detalhamento agora da primeira característica do curso, que é o foco na prática clínica. Ao longo desses anos de ensino, é muito comum os alunos iniciarem estudando a TCC, vendo uma trajetória típica de uma evolução de um paciente tratado para depressão, que mostra a evolução dele ao longo das sessões, que faz praticamente uma curva linda em direção ao esbatimento da depressão. Porém, a maioria das pessoas, quando fala comigo, pergunta: isso é mais regra e é mais exceção? E eu posso dizer, já tive sim casos em que a evolução foi assim, mas é muito mais uma exceção do que uma regra. Portanto, procura-se quem consegue tratar pacientes com depressão nessa evolução. Na prática, a gente vê coisas diferentes. A gente vê coisas do tipo: uma paciente me procurou depois que o marido pediu o divórcio para se casar com um amante. Como é que eu posso ajudar ela se eu não vejo nenhuma distorção cognitiva nesse sofrimento? Então a gente está bem preparado para ajudar pessoas a corrigirem a realidade. Mas e quando a realidade é dura? E quando a gente vê um sofrimento e não identifica as tradicionais distorções cognitivas? Então, essas coisas da vida real vai ser bastante enfatizado no nosso curso. Ou então, uma outra situação corriqueira, um paciente que eu atendo, parece que a cada semana aparece um novo e objetivo, concreto, estressor, que desestabiliza o processo de melhora. Então aquela queda, raramente a gente consegue ver dessa maneira quase que linear. A gente tem uma melhora que é muito mais instável e no curso nós vamos discutir como lidar com isso. Outra coisa que eu vejo que particularmente perturba iniciantes do estudo da TCC é uma orientação típica de livros para iniciantes, que é referente às metas para a sessão inicial. Diga-se de passagem A, como se fosse uma só, em que o terapeuta é praticamente esmagado pela quantidade de coisas que caberia a ele a fazer. Então a gente tem uma lista aqui bastante extensa para uma primeira sessão, uma sessão inicial, onde a gente deveria, em tese, estabelecer rapport, socializar o paciente no modelo, educar ele, psicoeducar sobre o transtorno, resgatar a esperança, coletar expectativas, coletar dados de anamnese e ainda por cima estabelecer metas. Já consegui fazer isso alguma vez? Já. Mas em mais de 10 anos foram poucas vezes em que eu consegui fazer tudo numa única vez. E eu vou então discutir qual é uma maneira mais realística de a gente poder integrar conhecimentos de diferentes abordagens de terceira onda, principalmente ACT e TCC, para que esse processo possa se dar de maneira mais fluida. Então, procura-se mais uma vez quem realmente faz isso na prática com os pacientes de verdade que nos procuram. A gente tem na vida real coisas do tipo, comecei a atender um paciente que ele tem múltiplas comorbidades. Nesse caso, como é que eu vou educar ele sobre o transtorno? Afinal de contas, nós temos bem estabelecido a psicoeducação para um diagnóstico específico. Mas se ele tem uma comorbidade, ele tem depressão, pânico, toque, déficit de atenção e dependência de substância. Como é que eu vou fazer isso? Por onde eu vou começar? Então, temas como esse vão ser temas do nosso curso. Ou então, uma situação em que um paciente chega e diz que o paciente falou sem parar na primeira consulta e eu não consegui chegar nem perto de estabelecer uma lista de metas com esse paciente. Será que isso é um problema? Será que eu estou fazendo algo errado? É um assunto que nós vamos discutir
então, que tem a ver com questões práticas. É disso que o curso vai trabalhar. É o curso voltado para quem tem problemas concretos e busca, então, alternativas que não estão nos livros que ajudem a manejar situações como essas que eu descrevi e tantas outras que acontecem corriqueiramente nos nossos consultórios. Vamos falar de uma segunda característica do curso, que é uma maior ênfase no entendimento do caso como a base para a intervenção e menos no diagnóstico descritivo. Isso foi algo que eu reparei também ao longo dessa minha trajetória, com diversos alunos colocando que muitas vezes não veem um diagnóstico no paciente e se veem forçados até, como se precisassem encontrar um diagnóstico para que pudessem praticar a TCC. E o que eu vou trabalhar ao longo do curso é em torno da ideia de que não importa o nome dado àquele sofrimento. O que importa são os mecanismos psicológicos que estão sendo responsáveis por ele, e em cima disso que nós vamos trabalhar. Antes de a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouquinho de história a respeito de por que se teve uma ênfase tão grande em TCC nessa questão do diagnóstico. Nos anos 90 surgiu uma necessidade de demonstrar que a terapia tinha eficácia em função de que os planos de saúde queriam pagar para os seus usuários apenas tratamentos que funcionavam. Então surgiu uma força-tarefa da American Psychological Association que teve como objetivo discutir critérios para que pudesse considerar um tratamento com validade empírica. Isso então surgiu em outubro de 93. Como consequência, a gente teve um grande avanço em termos de demonstração da eficácia da TCC. E a gente teve, com isso, uma série de manuais que são conhecidos como os tratamentos que funcionam. Então a gente tem, por exemplo, aqui manejo do síndrome de Tourette adulto, manejo do Tourette pelos pais, exercícios para transtornos de humor e de ansiedade, lidando com câncer de mama, melhorando a sua sexualidade, tratamento da depressão em idosos, lidando com a dor crônica, o que fazer quando as crianças não dormem bem, recuperando do estresse pós-cirurgia de câncer de próstata, lidando com problemas de álcool e outras drogas, o que fazer quando as crianças se recusam à escola, lidando com o jogo patológico, manejo do estresse cognitivo-comportamental, se preparando para a cirurgia de redução de estômago, parando com o uso de benzodiazepínicos, superando o transtorno alimentar, TCC para pessoas portadoras de vírus HIV, superando a insônia e assim por diante. A gente tem uma parte desses manuais, traduzidos principalmente pela ArtMed, né, nessas dobradinhas que são os tratamentos que funcionam, onde a gente tem o manual do terapeuta e do paciente. Porém, embora a gente tenha um grande avanço em termos de demonstração, a gente tem um problema que raramente nós temos um paciente com aquele diagnóstico apenas, e usando esse tipo de procedimento a gente corre o risco de se tornar mais mecanizado na nossa abordagem. E para tal, não sou eu que estou dizendo isso, eu vou colocar as palavras desses dois grandes autores, o Paul Gilbert e o Robert Léhy, desse que está presente nesse livro sobre a relação terapêutica em TCC. Eles, ao falarem na introdução de ser uma abordagem científica, colocam da seguinte forma, que a TCC sempre tem estado na vanguarda nos esforços de demonstrar tratamentos que são efetivos. Então eles são demonstráveis e a TCC é uma pioneira nesse sentido. Porém, a necessidade que a gente tem de padronizar
o tratamento para demonstrar que ele funciona. Via manualização, pode introduzir artificialidades indesejadas no tratamento e afetar a relação terapêutica. Então, o que nós vamos trabalhar no curso é: o diagnóstico vai ser utilizado na medida em que for do benefício do paciente. A ênfase é que a relação que a gente estabelece e o foco em trabalhar sobre os processos que estão se mostrando alterados vai ser o pano de fundo que vai estar presente ao longo de todo o curso. Portanto, a relação e a abordagem dos processos é mais importante que o uso de técnicas de maneira rígida, de maneira engessada, porque sempre vamos ter o entendimento que estamos ajudando pessoas e não tratando doenças. Vamos falar agora da terceira característica do curso, que é a praticar arte para praticar arte. Há muito tempo se sabe que o terapeuta funciona como um modelo para o seu paciente, de modo que aquilo que nós vamos preconizar, aquilo que nós vamos buscar desenvolver com os nossos pacientes, vai ter muito mais efeito se nós mesmos desenvolvermos enquanto pessoa. E não se trata aqui de sermos pessoas perfeitas, sem sintomas de depressão, de ansiedade, sem problemas de relacionamento ou de qualquer natureza. Trata-se de sermos seres humanos. E ao longo desse curso eu vou sempre procurar demonstrar como que a gente pode conciliar e integrar a nossa característica humana dentro da terapia. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse ano de 2014 na ACBS, na Association for Contextual Behavioral Science, que tem os chamados ACT Peer Support Meetings, que é uma espécie de grupos de discussão de terapeutas ACT ao redor do mundo. Então, ao longo desse ano, tive a oportunidade de ter discussões muito interessantes via Skype com pessoas onde nós discutimos diversos temas e, hora que outra, também apareciam dificuldades pessoais do terapeuta que eram, então, abordadas como sendo um elemento importante para que a terapia pudesse ter um melhor efeito. Quero deixar bem claro que não se trata de que o curso seja uma forma de terapia pessoal. É um curso para terapeutas com o objetivo de desenvolver habilidades, de integrar conhecimentos de TCC e ACT em prol dos seus pacientes. O que eu estou colocando aqui como característica minha, eu gosto de me colocar como um ser humano no contexto da terapia e gosto de fazer isso também ao longo do curso, falando sobre coisas pitorescas, como, por exemplo, um episódio em que eu fui apertar a prateleira do banheiro para poder suportar o peso que eu queria e apertei tanto o parafuso aqui que o vidro trincou, que é um exemplo então em que, em busca de algo, uma ação comprometida, eu acabei tendo uma infelicidade e que isso faz parte da vida, isso acontece com todo mundo. Mas pode acontecer, e na edição passada eu tive uma das experiências mais gratas que eu já tive como professor, que foi o relato de uma aluna que me escreveu no momento em que, em uma das aulas, eu revelei estar passando por uma dificuldade pessoal e ela me escreveu um e-mail que eu vou mostrar um trecho aqui. Ela disse o seguinte: Bom dia, Giovanni. Ontem fiz a aula 12 do curso Integrando TCC e Arte, e no decorrer desse e-mail você vai saber por que eu estou atrasada. Qual não foi a minha surpresa ao ver o seu relato no início da aula? Você estava falando da minha história, ou seja, a dificuldade que eu relatei era basicamente a mesma que ela estava lidando, e daí, onde tem os 3 pontinhos, ela fala um pouco da sua situação pessoal. E
Nessa aula, eu comentei também sobre como estava sendo para mim lidar com aquilo enquanto estava fazendo o curso. E ela concluiu o e-mail dizendo: bem, escrevo para dizer que fiquei impressionada com a semelhança das experiências, mas principalmente para agradecer por seguir adiante com o curso, mesmo em um momento tão delicado. Ele e o que eu estou aprendendo estão fazendo eu focar novamente nos meus valores, ajustando as velas para seguir adiante. Obrigado. Então, esse tipo de experiência só é possível no momento em que o aspecto humano está presente. E embora seja um curso online, onde a gente não vai se ver face a face, exceto através do computador, a gente pode ter trocas muito significativas. Então, este é um curso que visa nós nos prepararmos para que nós possamos desenvolver uma flexibilidade nos nossos pacientes e, como ferramenta disso, nós vamos ter a nossa própria flexibilidade. Isso implica em nós assumirmos, em nós nos apoderarmos das dificuldades e, mesmo diante delas, agirmos com base em nossos valores. Então, essa vai ser uma perspectiva que eu vou sempre transmitir para que nós estejamos dispostos a sermos seres humanos, e isso pode ser um ativo, pode ser um elemento extremamente terapêutico na medida em que o paciente vai ver que ele não é o único a ter dificuldades e que essas dificuldades elas são válidas e elas são também passíveis de enfrentamento. Passando agora para a quarta e última das principais características do curso, uma abordagem integrativa que nós vamos abordar. Integrativa em relação ao quê? Aqui eu fiz um panorama das áreas, os livros que representam as áreas que vão ser integradas, e daí eu vou fazer agora um breve vídeo dando um panorama geral de quais são essas áreas e em seguida vou comentar cada uma delas, falando de que maneira elas vão ser importantes para o curso e principalmente para a nossa prática clínica. Nesse panorama que vocês acabaram de ver, obviamente está só uma parte dos livros, porque eles não coubiam todos numa fileira que ia ficar daí extensa demais. Então agora vou detalhar cada uma dessas áreas e vou falar de alguns livros que merecem especial destaque. A primeira área então tem a ver com as bases biológicas do comportamento. O nosso paciente é um ser com uma biologia associada aos seus processos psicológicos. Portanto, para a gente poder ter um entendimento completo do funcionamento dele, nós precisamos ter uma compreensão de como que os processos biológicos interferem com os processos psicológicos que estão desadaptativos. Nesse sentido, um dos livros, que é um dos livros que está incluído, que quem se inscrever no curso vai receber, é esse aqui chamado O Poder da Visão Mental, que a tradução soa muito como autoajuda, mas que é um excelente livro, é o melhor livro que eu conheço que integra processos de neurociência com processos de psicoterapia. Ele é escrito por um médico, psiquiatra, pediatra, fundador de uma área da ciência chamada de neurobiologia interpessoal. O título original deste livro se chama Mindsight, que é uma mistura de mind com insight, que é uma ideia de que a nossa saúde psicológica está associada ao mesmo tempo de eu ter um insight sobre os meus processos, eu ter um autoconhecimento e eu também ter empatia para saber o que está se passando na cabeça da outra pessoa. Então, saúde psicológica implica conhecer a mim mesmo e eu poder me colocar no lugar do outro.
Então esse aqui é um dos materiais que vai ser enviado diretamente, o livro físico, para aqueles inscritos no curso. Outra área de conhecimento que vai ser abordada são processos básicos, ciência psicológica básica, tanto no que diz respeito aos estudos de uma base mais comportamental, quanto de base cognitiva. Nesse sentido, quero dar destaque para esse aqui, que é um dos livros mais fantásticos que eu conheço, que mostra de uma maneira muito leve a maneira como processos, ou melhor, como não disfunções, mas como formas de pensar que são heurísticas, formas econômicas de pensar, levam a gente a cometer erros no processamento de informação. Então esse livro aqui, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, escrito pelo único psicólogo que já ganhou um prêmio Nobel, Daniel Kahneman, é um outro material que vai ser enviado para quem se inscrever no curso, porque ele vai abordar a questão de o que faz com que os nossos erros cognitivos se perpetuem, porque a gente, conhecendo a base científica, a base de pesquisa, nós vamos estar mais aptos a poder atuar sobre aqueles processos que estão disfuncionais. Então, junto com a base biológica, nós vamos entender a parte dos processos psicológicos básicos por trás do sofrimento dos nossos pacientes. Vamos integrar também elementos aí de terapia comportamental. A ACT, ela é em essência uma abordagem comportamental. Ela é alvo de bastante preconceito em muitas áreas aqui no Brasil, em muitas faculdades, muitas vezes de maneira injusta, mas que a gente tem um vasto conhecimento que muitas vezes é negligenciado e que acaba não sendo devidamente incorporado em terapia. Dentre esses materiais tem esse clássico aqui do Volpe, que se chama A Prática da Terapia Comportamental, que já está esgotado, e ele está disponível, daí vai estar disponível online para os alunos que estiverem inscritos no curso. Obviamente, a gente vai trabalhar integrando grande parte do conhecimento que temos de TCC. E a ideia de integração em TCC não é nova. A gente tem aqui o Beck, em 96, publicou um livro chamado O Poder Integrador da Terapia Cognitiva, que mostra como que diversas áreas podem ser de maneira consistente integradas para que a gente possa praticar a TCC. Então, aqui a gente tem uma base de que a TCC ela já se desenvolveu como sendo uma proposta aberta e não uma proposta rígida. O livro está esgotado, mas os alunos vão ter acesso ao exemplar escaneado online também. Além disso, um outro livro que infelizmente está esgotado, mas que revela essa característica integradora, é esse aqui do Stavran, chamado Ampliando os Limites da Terapia Cognitiva, onde a gente tem uma ênfase maior em relação terapêutica, em processos emocionais e também em relação a como abordar a emoção. Esse livro também está esgotado e vai estar disponível online para os alunos que tiverem inscritos. Então a gente vai trabalhar sim a parte da TCC que vai buscar modificar pensamentos que são disfuncionais quando eles forem passíveis para tal. Também não podemos desprezar a questão dos tratamentos que funcionam. Anteriormente eu comentei que eles podem ter um prejuízo de acabar deixando de lado o aspecto mais humano quando aplicados de maneira rígida, uma vez que eles são focados para um grupo ou uma característica específica que um paciente possui. Por outro lado, um dos que está dentre os tratamentos que funcionam é esse aqui que se chama o protocolo unificado do Barlow, que vai ter uma abordagem chamada de abordagem transdiagnóstica,
que vai ser a essência, o nome do processo que vai propiciar essa integração. Então, processos transdiagnósticos é a principal ênfase do curso, onde nós vamos ver aquilo que existe em TCC, aquilo que existe em ACT, em outras abordagens de terceira onda, que são transdiagnósticos, que independem do diagnóstico e que podem ser colocados de uma maneira integrada no tratamento dos nossos pacientes. Esse livro aqui está disponível só em inglês na Amazon para comprar, mas quem tem interesse nesse livro chamado Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, o Barlow tem um capítulo que se chama O Protocolo Unificado. Esse capítulo daí vai estar disponível para aqueles inscritos no curso. Outra abordagem que a gente não pode desprezar é a terapia do esquema. Afinal de contas, a terapia do esquema, ela representou uma grande possibilidade, uma grande perspectiva integradora para que a gente possa trabalhar principalmente casos mais refratários, casos que são mais resistentes às intervenções tradicionais. Então a gente tem aí livros bem conhecidos em português, principalmente Terapia do Esquema, que é, digamos, a Bíblia, mas infelizmente nós não temos um dos livros mais famosos da área, que é o Reinventing Your Life. Infelizmente também esse livro não está traduzido para o português. Todavia, esse livro tem uma versão em espanhol e essa versão em espanhol vai estar disponível também para os alunos que tiverem inscritos no curso. Em relação à ACT, a terapia de aceitação e compromisso, é incrível a quantidade de publicações que a gente tem e é incrível também a falta de livros que estão traduzidos para o português. O único que eu conheço que está traduzido para o português é este chamado Liberte-se, Evitando as Armadilhas da Procura da Felicidade, que é a tradução deste livro aqui, chamado The Happiness Trap. É o livro para o público em geral de ACT mais famoso em todo o mundo. Tá? Esse livro aqui, ele está esgotado, mas eu fiz um estoque antes de ele se esgotar, então ele vai estar inscrito para aqueles que fizerem o pagamento à vista, nas condições que vão estar descritas, vão receber também este livro que é uma raridade em ACT. Então, TCC, ACT vão ser elementos fundamentais que vão ser integrados a partir dessa abordagem transdiagnóstica. Umas outras abordagens que fazem parte da terceira onda em TCC que também vamos integrar, que cada vez mais tem feito parte aí da ACT em termos de elementos que ajudam a promover a flexibilidade psicológica, que diz respeito à necessidade de nós sermos compassivos com nós mesmos para que possamos poder praticar isso. A aceitação implica em uma compaixão. Além disso, os processos de mindfulness, de uma observação em detrimento de um julgamento dos nossos próprios processos psicológicos e das emoções, é um elemento fundamental dessas abordagens de terceira onda. Um excelente livro que nós temos, que foi traduzido, é esse aqui chamado A Mente Alerta, de um autor que é referência na área, Jon Kabat-Zinn, que também infelizmente está esgotado, mas os alunos têm acesso a ele digitalizado online no portal do curso. E para finalizar, aqui nós vamos ter a grande ênfase, a grande estrutura que vai propiciar essa integração, que é a abordagem transdiagnóstica. Então, ao longo do curso, integrando TCC e ACT, nós vamos integrar mais do que TCC e ACT, porque nós vamos estar falando de processos que estão envolvidos
independente de qual seja o tipo de sofrimento que o paciente apresenta, e nós vamos trabalhar em cima desses processos, que não é uma ideia nova, uma ideia que eu tirei da minha cabeça. Nós temos esse livro aqui, que se chama Unificando o TCC e ACT na sua prática clínica. Tá? Um livro que está disponível só em inglês e está disponível online também para os alunos. Eu já tinha comentado a respeito deste outro aqui, que fala a respeito da relação terapêutica em TCC, em que nós vamos ver que grande parte dos processos de melhora, aqueles processos onde temos casos mais difíceis, perpassam então por uma ênfase na relação terapêutica. Então, falar de uma abordagem integrativa implica em uma preocupação com a relação. A relação é um dos elementos mais associados e, segundo as pesquisas, um dos melhores prognosticadores da melhora terapêutica. Outro livro, principalmente para quem trabalha com ansiedade, né, que vai ser recebido também o livro físico pelos inscritos no curso, é esse aqui, que se chama Livre de Ansiedade, escrito pelo Léry, que vai estar conosco agora em abril de 2015 no Congresso Brasileiro, lá em Porto de Galinhas, onde ele, sem usar esse nome, mostra o quanto que em transtornos de ansiedade nós vamos ter ao mesmo tempo o elemento de questionar padrões cognitivos e também uma parte de aceitar o que é desconfortável agindo de acordo com os valores. E por fim, que também faz parte de uma base integradora, que é esse assunto da regulação emocional. Cada vez mais tem se visto que os transtornos, os ditos transtornos mentais, eles podem ser entendidos como tendo um aspecto em comum, que é uma dificuldade ou uma incapacidade em regular a emoção. Não em controlar a emoção, em regular a emoção. Então, esse livro aqui é um livro que também vai ser recebido por aqueles que se inscreverem no curso, que é uma das grandes bases desse processo integrador, que não leva esse nome, mas regulação emocional é sinônimo de eu integrar conhecimentos diferentes para ajudar o meu paciente a lidar com aquele sofrimento, aquilo que o traz desconforto, independente de qual seja. Então, aqui a gente tem um panorama geral de quais são essas áreas que vão ser integradas no curso, e depois, quem quiser mais detalhes, pode ver no conteúdo programático uma especificação um pouquinho mais pormenorizada.